Olá, pessoal! Aqui a gente fala de estratégia e experiência do cliente de uma forma muito direta para você. Eu sou a Juliana Cândido, sou CEO da RepTrack e vou te trazer mais uma questão de extrema importância para a gente discutir, para criar melhores experiências do cliente, que é a mudança de comportamento. Quando a gente fala de mudança de comportamento, vamos pegar um pouquinho a pandemia, tá? Na pandemia, lá no começo de 2020, né, quando começou, março, no comecinho ali de abril, né, o pessoal falava muito, começavam a pregar muito que existiria uma grande mudança no comportamento de consumo. Vocês sentiram que houve essa mudança no comportamento de consumo? Vou confessar para vocês, aumentou o consumo online. Ok, aumentou priorização por algumas marcas, por risco percebido, porque mudou o cenário macroeconômico também, mudou questões econômicas né, do cenário, não só brasileiro, mas mundial. Então, ok, isso mudou, mas no grosso modo, mudou ou não? Não. Sabe por quê? Toda mudança de comportamento, ela acontece por uma necessidade muito grande. As pessoas mudam de comportamento geralmente pela dor, digamos assim, né? Porque o que acontece? Um comportamento, a base dele é a partir do momento em que a gente percebe uma determinada necessidade, a gente desenvolve ali uma atitude, uma predisposição a aceitar aquilo ou não, a gente se adapta mentalmente e a gente faz aquele comportamento. No caso ali de uma mudança, primeiro, antes de existir uma mudança de comportamento, a gente tem que ter essa mudança de atitude, essa mudança de predisposição a fazer alguma coisa. E essa predisposição a mudar alguma coisa, a fazer algo diferente, a se adaptar, acontece quando existe um cenário que impulsiona as pessoas a mudarem de fato. Ninguém muda sem entender uma realidade que realmente precisa ser mudado. As pessoas estão no momento, isso todo mundo, né? Elas aprendem algo e assumem aquilo como uma verdade e a partir desse momento elas se acostumam. Quando a gente entra nesse momento de se acostumar, entra no momento ali de quase inércia. Mas não é nem inércia de falta de movimento, é de costume, de hábito. E aí uma mudança dói, porque é sair dessa inércia, sair desse hábito para mudar. E o mudar não é mudar comportamento, é mudar a forma de pensar, mudar a atitude, né? A racionalização daquele problema. E essa racionalização desse problema acontece quando exatamente um cenário muda. Muda muito, aí você vai falar, mas a pandemia mudou esse cenário. A pandemia trouxe essa mudança, não trouxe? Trouxe para quem criou consciência. Se você perguntar a parcela da população hoje, metade de 2022, quase 2 anos e meio de pandemia rodando, porque ela ainda não acabou. Quem aprendeu de fato a manter bons hábitos, a manter algumas questões e até mesmo aprender sobre o vírus, sobre a doença, sobre o funcionamento da vacina, era para estar muito maior. Não está, né? Porque existe uma barreira que ainda não foi quebrada, que é essa atitude, né? Essa racionalização. Porque isso dói, né? E essa mudança realmente faz as pessoas saírem daquela inércia de antes. E aí, voltando na questão ali do consumo. Por que não houve essa mudança grande? Porque não houve uma grande mudança por parte das empresas. Não houve uma grande mudança no cenário de oferta. Então, a gente tem ali que um comportamento muda a partir do momento em que a gente tem um cenário que realmente propõe essa mudança. Se a gente pensar ali na nossa economia hoje, né, e na nossa economia de consumo, a gente tem 3 empresas, né, 4 empresas, vamos colocar até no pacote, que fizeram mudar totalmente o cenário competitivo, né, que é Uber. Mudou o cenário competitivo em termos de transporte, né, frente a táxis principalmente. A gente tem o iFood, que mudou o contexto, não de entrega, mas de oferta, de forma de busca de informações de comida rápida, né,
E aí a questão da entrega, mas entrega do iFood nem... Enfim, eu acho que o iFood é um cardápio de cardápio. E o restaurante, né, a empresa, o pequeno mercado que não entendeu isso ainda, tá fora dessa realidade, né? Eles pressionam competição. A terceira empresa é a Airbnb. Né? A Airbnb não veio ali para oferecer só essa questão da hospedagem, mas é muito aproximar contextos, né? Contextos culturais diferentes, que é isso que as pessoas buscam muito em viagem de lazer. Né? E outra é a Amazon, que é criar padrões de excelência, competitividade ali para formar agilidade, melhores entregas no e-commerce. Elas mudaram a realidade do mercado. Elas fizeram as empresas mudarem de comportamento. Por quê? Porque elas entenderam que a lógica de mercado, a partir do momento em que aumenta, acirra a competitividade entre os negócios, entre as empresas, faz com que isso pressione a busca de informação pelos consumidores, os consumidores buscando mais informações, comparando mais as empresas, vai aumentar o padrão de exigência. Aumentando o padrão de exigência, aumenta o padrão de qualidade, aumenta a excelência. Hoje se fala muito de experiência do cliente, essa necessidade de se posicionar por experiência, não experiência como atendimento e relacionamento, mas como estratégia. Por causa disso, né? Porque a gente tem uma competitividade muito agressiva, a gente tem pouco diferencial de fato e a gente vai se diferenciar na capacidade de entregas que sejam mais genuínas de cabo a rabo para esse cliente. Então, a gente tem que entender que o cenário mudou a partir do momento em que uma mudança grande foi imposta, porque foi entendido necessidades ali que os clientes às vezes nem verbalizaram, mas eles entenderam o cenário, entenderam o movimento, entenderam o comportamento e aí existiu mudança. E essa mudança do aumento da exigência, da mudança da forma das pessoas pedirem comida, né, se alojarem ou se deslocarem, não é uma questão que elas inicialmente precisavam. Poderia ser, mas é uma coisa, né, tava ali muito latente. Mas a empresa propôs, o cenário propôs e aí veio a mudança de comportamento, ok? Então, o que as empresas têm que entender, principalmente startups, é que a gente tem que entender o cenário de negócios para propor mudança. As mudanças, elas não vêm dos consumidores sozinhos, ok? Até uma coisa que eu falo é que expectativa ninguém cria sozinho. Necessidade, ela também não cria sozinha, a não ser que sejam necessidades básicas, necessidades ali essenciais, que são necessidades mais relacionadas à fisiologia, né, necessidades mais relacionadas à saúde, né, questões de segurança, relações próximas, afetivas. Senão, as pessoas, elas não vão sozinhas desenvolverem necessidades, mas é muito o contexto social, o contexto econômico que favorece essas criações, ok? Então, entenda o seu cliente, como a gente já conversou por aqui, entenda o seu cenário econômico para você conseguir criar melhores estratégias, ok? Então, ficamos aqui. Acompanhe esse canal, que aqui eu sempre passo alguns pontos de vista em relação a esse cenário competitivo, como você construir estratégia mesmo de negócios, ok? Dá um like nesse vídeo, encaminha para quem você acha que realmente precisa desse pensa de outra forma, encaminha pro teu chefe, que é super bom ele ficar sabendo, né, dessas coisas, dá uma indiretinha ali nele. E nos vemos no próximo conteúdo. Até lá. Tchau, tchau.